Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à mesa de seminário de práticas educativas 6, um evento da segunda semana acadêmica dos seminários de práticas educativas da Unirio. Eu quero agradecer muito a presença de todos, tá, nesse evento do nosso componente curricular obrigatório, né, do nosso curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. A mesa de hoje tem como tema Crianças Migrantes e o Direito à Educação, leituras e conversas com equatorianos na atuação voluntária do grupo Diaspotix. E temos como convidados hoje, para a nossa mesa, o professor João Paulo Rossini Teixeira Coelho. Ele que é graduado em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é mestrando do consórcio Erasmus Mundus, MITRA, Migrations Transitionales, coordenado pela Université de Lille 3, com bolsa da União Europeia. Ele é, desde 2018, membro do grupo de pesquisa Diaspotix, Migrações Transnacionais e Comunicação Intercultural, e ele colabora com o site de redes sociais do estrangeiro, projeto de extensão de informação e formação sobre as migrações transnacionais do Brasil. Ambas iniciativas são vinculadas à UFRJ. Ele também faz parte do comitê organizador do simpósio sobre pesquisa em migrações e desenvolve pesquisa sobre os movimentos migratórios transnacionais, na experiência migratória, as articulações coletivas de migrantes e as relações teóricas e empíricas desses pontos com a comunicação. Ele atuou também como voluntário de comunicação no programa de atendimento aos refugiados e solicitantes de refúgio da Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, e é cofundador da Associação de Refugiados e Brasileiros para a Indústria de Cinema, ARVIC. E a professora Adriana Maria de Assunção, ela que é pedagoga pela UFJF, Federal de Juiz de Fora, tem mestrado em Tecnologia Educacional nas Ciências e na Saúde pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é doutora em Educação com formação na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Foi professora da UERJ, da Unirio, tendo atuado na graduação e na pós-graduação em Educação, tendo atuado também na gestão acadêmica dessas instituições. Atualmente, ela é pesquisadora associada do grupo Diaspotix, Migrações Transnacionais e Comunicação Intercultural, que é coordenado pelo professor Mohamed El Haji, na UFRJ. Docente e pesquisadora na Universidade Estácio Sá, coordenadora do projeto Literatura e Narrativas Imagéticas, a fotografia de Maureen Biziliat. Falei certo, Adriana? Com apoio por meio do edital de seleção de projetos do programa Pesquisa e Produtividade, da UNESA. E a coordenadora do projeto de iniciação científica Fotografia e Migrações Transnacionais, apoiada pelo edital PIBIC UNESA 2020-2021. Bom, mais uma vez agradeço a presença de todos. Lembrando só, a gente já falou isso, aqui essa pequena regra, né? Mas deixo registrado aqui também. Ao final da exposição da professora Adriana, a gente abre para perguntas, e caso vocês podem colocar as perguntas no chat. Caso alguém queira fazer alguma pergunta por vídeo, fique à vontade também, mas respeitando aquele tempo de 1 minuto por pergunta. Tudo bem? Professora Adriana, então agora eu passo a palavra para que você inicie a sua exposição. Obrigada. Bom, boa noite de novo, boa noite a todos, todas, todes. Eu trabalho com o Miguel nessa disciplina, seminários. Tenho o maior prazer em dividir com ele esse trabalho. Miguel é um grande amigo, parceiro de trabalho há muitos anos.
e a gente teve o prazer de ficar junto nessa disciplina, que era uma coisa que a gente nunca tinha tido a oportunidade de fazer, e por isso também a gente vem fazendo um trabalho que eu considero muito interessante. Seminários é uma disciplina, ou melhor, são várias disciplinas, mas essa especificamente, Seminário 6, que é que eu atuo, ela nos dá uma possibilidade de mudar, né, trabalhar com temáticas e com materiais diversificados a cada semestre, diversificar esse trabalho, trazer propostas contemporâneas, no sentido de temas que sejam do interesse dos alunos e que estejam também como temas daquele momento na pesquisa e educação, enfim, é uma disciplina que também faz com que o docente fique muito animado, muito disposto a novos desafios. Então, quando nós começamos a pensar nesse semestre, nós já tínhamos uma ideia de alguns temas, já havíamos trabalhado no semestre passado com essa proposta de um artigo, um texto que pudéssemos ter também uma mesa, uma conversa com autores, e na escolha do tema, eu sugeri ao Miguel esse artigo, tinha acabado de receber a publicação, achei que seria interessante, porque nós tínhamos a intenção, eu e o João, de falar sobre a questão das migrações, mas falar a partir de um olhar de alguém que trabalha com comunicação intercultural, como o João, e alguém que é da educação, né? Então, vou falar um pouquinho da minha história, e aí vocês vão entender por que eu comecei por essa parte. Eu trouxe um PowerPoint, não se preocupem, não são aqueles PowerPoints enormes, cheios de textos, que, aliás, eu aproveito para dizer que isso não é didático, não é pedagógico. Quando vocês forem fazer uma apresentação, por favor, não façam aqueles PowerPoints com textos gigantescos, porque isso não é apropriado. Então, eu selecionei algumas coisas que eu acho interessantes, como lembretes para mim, mas trouxe uma parte que eu acho muito interessante, que é uma parte de imagens. E de fazer um resumão para vocês. Isso quer dizer que eu sou professora e pesquisadora, e que eu atuo em várias frentes dentro da universidade, que, na verdade, é o esperado de um professor na universidade. Pesquisa, docência, iniciação científica e extensão. Então, eu faço isso hoje na Universidade Estácio de Sá, UNESA, e também tenho atuado num outro espaço, que é uma faculdade chamada Unileia. Então, nesses espaços, a gente acaba trabalhando bastante, porque você tem 3 linhas de ação que são muito importantes para a sua atuação, para as suas pesquisas, para que você possa refletir melhor sobre as práticas que você desenvolve. E eu confesso que, apesar de ser muito trabalhoso, eu gosto muito. Eu sempre gostei da sala de aula, da pesquisa, e eu estou muito feliz de estar onde eu estou hoje, com todo o cansaço que é. Então, eu vou abrir aqui essa apresentação. Bom, modo de apresentação, aliás, desculpa. Então, eu começo falando um pouco de mim, para vocês entenderem como eu cheguei ao Diaspotics e a esse artigo. E aí eu trago uma imagem, que é uma brincadeira, um mosaico de fotos, que eu fiz quando eu ia defender a minha tese de doutorado, porque eu percebi o quanto aquela tese era um entrelaçamento de tudo que eu vivi na minha vida profissional, pessoal, da minha infância, da minha adolescência, da minha formação acadêmica. Então, eu fiz uma brincadeira com imagens da minha história, eu aqui na escolinha, na escola pública, em Paraíba do Sul, na primeira comunhão, com amigos na Unirio, num evento acadêmico, minhas primeiras fotos com uma câmera profissional, não que eu tenha me tornado fotógrafa, mas isso é uma outra parte da minha vida. O encontro com alguns autores que eu admiro, Roger Chartier, Boaventura Souza Santos, com amigos mais que especiais, Leonardo Castro, com quem eu partilhei, com ele e Miguel, a gestão desse curso durante muito tempo, Guaracira Gouveia, professora que foi minha grande parceira da vida, orientadora, minha mestre, de verdade, no mestrado e no doutorado. Celso Sanches, minha graduação, um momento super importante da minha vida, algumas imagens da minha atuação como professora da escola básica,
minha vida na época do mestrado, com colegas que eu dividia as angústias, né, os desafios, professores do mestrado, pessoas que também marcaram a minha formação. Isso tudo, né, entrelaçado, embolado, fez parte de tudo que eu vivi, do que eu faço agora, né? Eu escolhi ser pedagoga, eu escolhi trilhar um caminho para atuar na formação docente, eu sempre desejei isso. Trabalhei na escola básica, como eu disse, fui professora dos anos iniciais, fui gestora, atuei em projetos na educação e ciências. No final dos anos 90, eu me casei com meu primeiro marido, voltei para o Rio, vivi em Juiz de Fora na época, e eu tive uma oportunidade muito interessante de atuar no Museu de Ciências, num espaço não formal de educação, da Fundação Oswaldo Cruz, aqui no Rio. Esse museu é o Museu da Vida. Eu costumo dizer que foi um momento em que eu tive um divisor de águas na minha prática, na minha experiência, porque o museu me trouxe uma experiência muito diferente de tudo que eu tinha vivido. E eu trabalhava com equipes multidisciplinares e aprendi muito. E pensar na experiência do museu também é pensar na formação docente, porque eu atuava na área educativa do museu. Então, nós pensávamos nas visitas escolares, nos cursos voltados para professores, e desenvolvíamos pesquisas com o intuito de melhorar essa visita cada vez mais e dinamizar projetos que atendessem os professores que vinham a esse espaço. Em 2015, eu entrei no doutorado na Unirio e eu sentia falta de estudar alguns temas que eu considerava importantes e que eu não tinha domínio. Então, eu fui fazer algumas disciplinas na UFRJ, na Escola de Comunicação, e descobri que tinha um professor que ministrava uma disciplina e que ele trabalhava com o tema das migrações. Eu pensei, gente, que coisa boa, eu estou aqui como estudante de doutorado, posso cursar uma disciplina, aprender mais. E quando eu estiver numa sala de aula e algum aluno me perguntar sobre esse tema, falar alguma coisa sobre ele, eu tenho uma bagagem mínima, né? E no Jaspotics eu comecei a estudar, eu comecei a conversar com um grupo. Na verdade, o primeiro ano era um movimento de leitura de textos, de discussão. E no final do período, o professor Mohamed me disse, olha, você não precisa fazer o trabalho, porque você é ouvinte, né? E eu falei, eu já fiz. E ele falou, o que você fez? Eu falei, eu escrevi um ensaio teórico sobre a formação de professores, que é a minha praia, pensando um pouco nesse campo das migrações, nas dificuldades que um professor encontra, a meu ver, quando ele recebe um aluno imigrante. E comecei a me aproximar de alguns colegas, a Gabriela e o João, particularmente, Gabriela Guiar, com quem eu tive a oportunidade de escrever um artigo em 2019, e o João Rossini, que se tornou um grande parceiro, amigo, e fomos descobrindo afinidades, possibilidades de aproximações, e decidimos, então, escrever esse artigo que foi publicado. Vou dar uma pequena pausa, porque eu acabei de ver que o João resolveu o problema da conexão dele. Ele está entrando. Só para ver se ele... Ah, João, que bom. João, você me ouve? Estou te ouvindo, Adriana. Que bom, querido. A gente brincou tanto que você vinha de longe, que eu acho que eu acabei. Falei, sem querer, eu mandei uma energia negativa para o João. Nós começamos, mas, na verdade, eu comecei a falar da minha história e de como eu cheguei ao artigo com você. Então, eu acho que, já que eu cheguei no ponto do artigo, eu posso dar uma parada, você entra, faz de conta que a gente combinou isso tudo. Você entraria quando eu falasse do artigo e depois eu retomo a minha fala. O que você acha?
Tudo bem. Tá tranquilo aí? A tua conexão já estabilizou? Eu espero que não dê nenhum problema. Mas, então, Qualquer coisa eu emendo aqui. tá bom. Como a Bom, gente sabe um da fala do outro, não tem perigo. tá Não bom, será então. surpresa. Bom, primeiro, então, desculpa tudo pelo Bem-vindo, atraso. querido. O que aconteceu foi que eu não estou em casa hoje e eu estava aqui tentando entrar, tentando me conectar e aí quando eu consegui me conectar com o meu celular, eu vi que estava cheio de mensagem da Adriana e eu estava, ai Jesus, o que eu vou fazer agora? E obrigado Miguel pelo convite, obrigado à turma pela atenção e desculpa mais uma vez, então vou começar mais ou menos a fala que eu tinha preparado aqui. Então pode ser que ela fala, Adriana, que eu tinha te mostrado, e aí daqui, não Claro, sei, porque eu só talvez. cheguei a falar de mim e eu disse que cheguei no ponto que eu disse que nós então fizemos o artigo. Por isso que eu brinquei. Você chegou na hora exata. Se combinasse, não dava tão certo. Não, então tá bom. Bom, então na fala que eu tinha preparado aqui para vocês, como não é uma turma que estuda exatamente migrações, eu tinha pensado primeiro em contextualizar as migrações no mundo, no Brasil hoje, para depois falar da nossa proposta geral para o artigo e depois falar de duas das ideias centrais, que são linguagem e bilinguismo e integração. Então, só para contextualizar, com relação às migrações no mundo, em meados de 2020, segundo a ONU, tinha 280 milhões de imigrantes, e os países com mais imigrantes eram os Estados Unidos, com 50,6 milhões, a Alemanha com 15,8, a Arábia Saudita com 13,5, o Acnur, que é o Comissariado das Nações Unidas para o Refúgio, o relatório do 2020 ainda não está organizado, mas em 2019, no mundo eram 31 milhões de refugiados, vítimas de perseguição, os principais conflitos que também têm relação com as migrações mais recentes para o Brasil. Grupos de sírios e 6,6 milhões de refugiados reconhecidos, Venezuela 3,7, Afeganistão 2,7 milhões. E, bom, no Brasil hoje, principalmente a partir da última década, a gente está vivendo o que alguns estudiosos chamam de segunda onda migratória, comparando com a primeira que aconteceu ao longo do segunda metade do século XIX e as primeiras 3 décadas, mais ou menos, do século XX, que foi marcada pela migração de europeus e principalmente japoneses e alguns outros grupos do Brasil, mas é o que a gente observa hoje em dia é que é uma onda migratória marcada principalmente pelas migrações sul-sul para o Brasil, ou seja, de pessoas que são de países do sul global que também vão para o Brasil. E nesse grupo tem muita gente do Congo, do Haiti, da Síria, e tem outros grupos também, como senegaleses, angolanos. No Brasil, no ano passado, segundo o relatório do Observatório de Migrações do ano passado, eles disseram que entre 2010 e 2019 foram registrados 1 milhão e quase 100 mil migrantes de todos os tipos no Brasil, e os refugiados no Brasil, segundo um relatório que sai todo ano, chamado Refúgio em Números, do Ministério da Justiça, que cuida do reconhecimento de refúgio do refúgio no Brasil. 30 mil, até o final de 2019, 32 mil pessoas tinham sido reconhecidas refugiadas, só que mais de 239 mil esperando uma definição, a partir da solicitação que eles fizeram, e é um processo que é muito lento, até para alguns determinados grupos, até o Ministério da Justiça definir se eles podem ser aceitos como refugiados ou não no Brasil. Então, as crianças migrantes muitas vezes estão envolvidas nesses fluxos migratórios para o Brasil. No nosso caso específico dos equatorianos, o Equador
tem tido problemas econômicos desde o fim dos anos 90 e, por causa disso, muita gente migrava do Equador e ainda migra somente para os Estados Unidos e para a Espanha. E a migração é central por Equador, e as remessas que são enviadas do Equador, de países onde os equatorianos estão para o Equador, representa mais ou menos 1/3 do PIB deles, do produto interno bruto, ou seja, é realmente muito importante para a economia deles. Então, a gente vai para a segunda parte. Bom, eu e a Adriana, a gente tinha interesse comum pelas migrações, e ela entrou no nosso grupo de Advotics, Comunicação Intercultural, que é de comunicação e de migrações. E ela tinha um trabalho de campo com os equatorianos em Copacabana, e eu vinha estudando a experiência migratória e a comunicação intercultural, e a gente decidiu que a gente queria trabalhar junto, e foi quando surgiu a ideia desse texto, a partir dessas redes que a Adriana conhecia, e a relação principal com essa turma de vocês é que, por causa do aumento dos fluxos migratórios no mundo, e no Brasil, consequentemente, o encontro com a interculturalidade na sala de aula vai ser algo cada vez mais comum para os professores que vão atuar, e é importante que a gente tendo esse tipo de discussão, porque no nosso texto, por exemplo, a gente trata disso, que a interculturalidade se manifesta no espaço escolar a partir de vários fatores, da língua, das crianças migrantes e dos pais, da família em geral, práticas culturais que são diferentes, costumes em geral, como o uso de roupas, que são diferentes às vezes, a aparência física, que as pessoas notam, que as pessoas são de outro local, a etnicidade, ou seja, o grupo étnico ao qual as pessoas pertencem é diferente. Então, esse muitas vezes, no espaço escolar, um desafio, porque isso tem consequências de preconceito, às vezes, de isolamento da criança migrante, da família migrante. Então, no nosso texto, a gente quis destacar, de um lado, o direito à educação para as crianças migrantes, que se manifesta, que é previsto em lei, diferentes instâncias no Brasil, que vão desde a lei de imigração, que prevê o direito à não discriminação dos migrantes no Brasil, até instâncias mais específicas, como, por exemplo, no município do Rio, que a lei prevê que crianças estrangeiras, ainda que documentadas, podem ter acesso à educação. Talvez a Adriana possa falar disso, porque no campo dela surgiram questões relativas a isso, que essa lei específica não foi cumprida, essa regra específica. Então, e por outro lado, além da parte legal, a gente quis trazer um pouco das partes humanas que são envolvidas nas migrações. A partir do caso específico dos equatorianos, com os quais a Adriana trabalha na praia de Copacabana, que ela pode falar melhor disso depois, mas que ela começou um projeto de atividades com as crianças, porque os pais e irmãs trabalhavam como camelôs na praia. E foi assim que começou essa história. Ela pode contar bem melhor do que eu depois, talvez. Então, as crianças sentem na pele as consequências do projeto migratório da família, do qual elas tiveram pouco ou nenhum poder de decisão, geralmente nenhum poder de decisão. A família decide, vai se mudar para o Brasil, eles vivem no Equador e eles têm saudade do Equador, dos familiares que ficaram. Na narrativa de uma das crianças emerge com a saudade da natureza, a discriminação, porque falam espanhol, de um menino, por exemplo, que ele tem cabelo longo, do Equador, e no Brasil as pessoas dizem que isso é coisa de menina. Então, tem as mães das crianças também envolvidas
na história que a gente está contando, que são o principal ponto de equilíbrio entre a família e a escola, e estão participando sempre da relação entre o lar e as realidades culturais em que as crianças, as famílias estão de um lado participando da sociedade brasileira ao mesmo tempo, esse contato, esse ponto de contato, e dos professores e professoras que trabalham com eles, tanto na sala de aula quanto na parte administrativa, que às vezes têm atitudes insensíveis, que também são relatadas no texto, mas que a gente achou que seria muito mais construtivo se a gente não tratasse disso como algo, porque é muito fácil apontar, não sabe tratar com as crianças, isso, aquilo, porque às vezes pode ser que a formação dessas pessoas tenha sido deficitária. E a gente fala disso também. E é por isso que é importante existirem discussões como a que a gente está tendo hoje aqui. Então, e antes de encerrar minha fala, eu gostaria de me deter em duas das ideias que são centrais no texto. Primeiro, sobre língua e linguagem, e no caso do nosso texto, a gente trata do caso do bilinguismo, que são crianças que falam espanhol, em casa principalmente, e estão em contato com uma realidade social e escolar em que as pessoas falam principalmente português. Bom, a língua materna é afetiva e é como o imigrante aprendeu inicialmente a se comunicar com o mundo. Uma das mães fala que, a gente também retrata isso no texto, que a professora não queria que ela falasse espanhol com o filho, e o filho também fala disso. Só que isso é uma coisa muito complicada, porque ela diz até que a professora não queria que ela falasse com o filho com o coração, porque para ela essa forma mais natural dela se expressar, forma mais afetiva, forma inicial de se expressar, forma primeira que ela tem de conversar com ele. E que a língua materna não deve ser vista como uma limitação para o aprendizado da criança, tem que ser vista como uma potência e como uma troca a criança poder trazer aquelas diferenças culturais ali. E então as crianças desse caso, mas isso vale para qualquer outra língua que seja, em situação de bilinguismo, não precisam apagar a língua da qual elas vêm, principalmente para falar português. Podem ser códigos linguísticos que vão coexistir. Às vezes, para algumas pessoas, isso vira até em situações sociais diferentes. Às vezes eles falam mais em casa uma língua e falam na rua outra, ou então com amigos que são brasileiros que falam português, com amigos que são originários da mesma língua e falam a língua. Então, não deve ser uma limitação. E a segunda ideia é a ideia de integração, que é complexa, é de difícil conceituação e difícil aplicação, principalmente por essa parte que eu entro no texto com a Adriana, porque eu venho estudando essa ideia desde 2018, e que na prática, integração é a forma hegemônica de tratar o processo de chegada e gradual participação e sentimento de pertencimento que o estrangeiro tem em uma sociedade, uma comunidade, que ele é entendido como diferente, ao mesmo tempo ele entende que as pessoas de lá são diferentes dele. E essa palavra, integração, é usada para dar conta de diferentes aspectos da vida das pessoas, né, e geração de renda, educação, moradia e muitos outros. E muitas vezes o ponto de vista de quem narra a história de integração de alguém, se pessoa de uma família, de uma comunidade é bem sucedido ou não, é institucionalizado, é ocidental, é branco. E a gente não pode saber, sem falar com os migrantes, se aquela é a perspectiva deles ou não. Então, no nosso artigo, a integração tem a ver com as crianças equatorianas se sentirem parte do grupo de estudantes, e que eles possam trocar saberes, participar do cotidiano escolar, e vivenciar momentos de aprendizagem na escola. Então, isso exige duas coisas. Primeiro, o diálogo das crianças, das famílias com a escola, com os professores, com outros alunos e com a realidade social brasileira, em que, acho que no caso que a gente está falando, a gente pode se deter especificamente a relação das crianças e das famílias com a escola, em que as diferenças culturais têm que ser conversadas e têm que ser desmistificadas e vistas como uma potência, e também a ideia de inclusão, em que essa diversidade
deve ser tratado como oportunidade de troca entre essas pessoas. Então, obrigado. Desculpa mais uma vez pelo atraso. Isso era o que eu queria falar inicialmente, mas acho que a parte mais interessante vai ser a troca da gente agora sobre esses temas. Obrigado, João. Eu vou, então, agora passar a palavra para a professora Adriana, para que ela possa dar continuidade à sua fala. Eu estou aqui tentando não me distrair com o chat, mas estou adorando ver os comentários. João, tem questões aqui que vão ser para você. Uma pessoa que colocou aqui que o Brasil é um país de imigrantes desde a sua construção. Enfim, vamos lá, vamos retomar. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Estão vendo a minha tela, minha apresentação? Agora sim. Então, durante o período em que eu estava pensando nessa mesa com o Miguel, e já tinha feito artigo com o João, eu fui contactada por uma jornalista brasileira que vive hoje em Portugal, e ela chegou ao meu nome por via de um outro grupo que eu conheço, e ela me disse que estava preparando uma matéria para a revista Educação, que é uma revista brasileira, mas a matéria era, na verdade, um trabalho que ela estava fazendo com pessoas do mundo inteiro. E a primeira coisa que eu perguntei a ela, por que o tema era crianças imigrantes? E ela me disse que era um tema extremamente polêmico na Europa, um tema que aparecia como uma demanda dos leitores da revista, e ela sabia que era um tema que vinha aparecendo em vários eventos, e também viu que eu tinha publicado o artigo com a Gabriela e depois com o João, mas eu achei interessante quando ela me disse que isso era uma demanda e, ao mesmo tempo, uma polêmica. Então, eu quis trazer esse tema da revista, né? A revista é online, mas, infelizmente, ela só está disponível para assinantes. Então, eu pedi a ela disponibilizou para mim um PDF da entrevista, da matéria, aliás, onde eu dei a entrevista. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês. Mas é uma entrevista interessante porque você tem vários elementos, e a linguagem, obviamente, é diferente do artigo, né? Mas um primeiro dado que me chamou a atenção é que ela traz um dado sobre o número de crianças imigrantes, ela traz, na verdade, um dado da Unesco, que afirma, estimando, que 91% das crianças do mundo inteiro estão frequentando os primeiros anos de escolaridade. Desses 91%, 61% é de crianças refugiadas. Então, é um número bem considerável para a gente pensar nessas questões, inclusive, que já apareceram aí no chat a respeito do que a gente traz no artigo, né? E como o João disse, ele já falou um pouco do artigo e do que a gente traz a respeito de migrações, né? O que a gente pensou com o artigo. E aí eu vou fazer um recorte aqui a partir da fala dele para a questão da legislação, como ele tocou. Nós temos no Brasil uma legislação que é considerada avançada. Vocês imagino que todos aqui conheçam a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, que garante, né, o direito à escola, a vaga na escola, até mesmo para crianças indocumentadas, ou seja, crianças que chegarem aqui sem nenhum documento terão direito à sua matrícula. Aí vocês devem se perguntar, mas como é que a gente, então, realiza a matrícula de uma criança se ela não tem nenhum documento da escola de origem? A lei garante que as secretarias municipais de educação devem seguir a legislação e atender a essa criança, realizando uma avaliação
Ou, se a mãe puder comunicar qual era a série dessa criança no país de origem, você tem um acordo, no caso do Brasil, um acordo cultural, assinado com diferentes países europeus, países da América Central, por meio do decreto, que é 6729, isso está no artigo, não preciso, vou ficar repetindo números aqui para vocês, mas que é um acordo que prevê o quê? Bom, o menino chegou de Portugal, vai estudar aqui no Brasil, a mãe não tem os documentos da escola. Eles pegam esse documento, procuram lá. Em Portugal, o menino estudava no 2º ano, que representa no Brasil, 1º ano ou 2º mesmo, ok. Encaminha-se esse menino para a escola. Porém, no caso do Equador, grupo que a gente estudou, e depois eu vou explicar por quê, não sei por quê, eu ainda não descobri isso, mas o Equador não assinou esse acordo cultural. E isso cria uma impossibilidade de fazer esse trâmite desta forma, mas não a impossibilidade desse menino ser matriculado. Por quê? A lei também prevê que, nesses casos, a coordenadoria de educação, a secretaria, vai ter que fazer uma avaliação. E aí começa um outro problema, que é a forma como cada coordenadoria entende essa avaliação, o desconhecimento da lei, a falta de informação e de formação para isso. E aí eu me arrisco a dizer que falta um pouco de sensibilidade também. Porque nas experiências que eu tive de acompanhar crianças e suas famílias para esse tipo de avaliação, a gente teve uma série de dificuldades que passavam por desconhecimento, mas também por falta de sensibilidade para olhar aquela família, olhar aquela criança e buscar uma solução que realmente fosse possibilitar a inclusão dessa criança na escola. E aí, o que eu vivenciei foram situações de uma avaliação feita de maneira inapropriada, o encaminhamento dessa criança para uma escola na série incorreta, sem um acolhimento por parte da escola, com professores e equipes de gestão que muitas vezes não sabem como lidar também, e aí ou há uma maneira de seguir a lei, mas não acolher, que eu acho que é o nosso grande problema. E dessa forma, essa criança acaba ficando excluída dentro da própria escola, ou algumas vezes optando pela evasão. A gente está falando de exclusão e falamos de um grupo específico que são os equatorianos. Mas a gente também vai encontrar isso na literatura especializada em relação a outras nacionalidades. A gente tem, por exemplo, um dos estudos que eu tive acesso, num livro que eu tenho, sobre a imigração atual, né, e dilemas da escolarização. Essas referências também, depois eu posso passar todas. Mas nesse livro existe um estudo que aponta que bolivianos e imigrantes bolivianos e migrantes nordestinos são extremamente discriminados em uma escola, que nesse estudo é apresentada, na zona leste de São Paulo. As diferenças culturais, a falta de entendimento sobre a interculturalidade, sobre bilinguismo, trazem problemas para esses dois grupos também. E aí, eu preparando essa fala, eu me lembrei de uma questão que eu vivenciei nos anos 90 e nos anos 2000, enquanto professora e gestora de escola da rede pública e da rede privada. Nós discutimos intensamente o multiculturalismo. Quem já trabalhava na educação nessa época ou estudava, vai lembrar, talvez, dos estudos da Vera Candô, do Antônio Flávio Moreira, da UFRJ. Tem um livro que foi organizado pelo Antônio Flávio em 2006, eu acho, que foi um livro que se tornou uma referência, com artigos de vários professores da educação, Ana Canem, da Faculdade de Educação da UFRJ, Vera Candô, o próprio Antônio Flávio, que tratavam do multiculturalismo
no contexto escolar brasileiro. E aí eu fiquei pensando, mas espera aí, eu relendo esse livro, olhando os temas dos capítulos, eu percebi que nós estamos falando das mesmas questões. O que eu quero dizer? Nós estamos falando da dificuldade que a escola, professora, a gestão, ainda tem para tratar da diversidade, das questões relacionadas à sexualidade, das questões relacionadas a aspectos diversos relacionados à cultura de origem. Então, o que a gente está vivendo é um retrocesso, é uma volta às questões que não foram resolvidas lá atrás. Se vocês pegarem uma série de artigos sobre as questões do multiculturalismo, vocês vão ver outras vertentes teóricas, outras reflexões, mas com questões muito próximas. Os desafios que se tratava naquele momento para a prática pedagógica eram quase idênticos ao que nós estamos tratando agora. Então, conhecimento escolar, cultura popular, as identidades culturais, são os temas que apareciam lá atrás. Então, eu achei importante resgatar isso aqui, para que vocês também possam pensar um pouco nesses contextos que a gente está trazendo e como a educação vem caminhando. E aí eu vou voltar para falar um pouco do trabalho que a gente trata, né, no artigo. O trabalho que o João comentou e que a gente apresenta, o trabalho voluntariado, é um trabalho que eu desenvolvo com o grupo desde 2017. Na verdade, a ação prática começou a partir da minha observação na praia de Copacabana. Eu moro em Copacabana, no Rio de Janeiro. Eu comecei a perceber um número grande de imigrantes trabalhando como vendedores ambulantes e percebia que eles vinham trabalhar com seus filhos. Ou seja, eles ficavam ali vendendo seus produtos e as crianças ficavam juntas por ali. E eu comecei a me aproximar, perguntar sobre as crianças, se estavam na escola. Eu hoje percebo isso, o grupo me ajudou muito, né? Por meio das discussões, do estudo. Eu percebo que a minha forma de chegar, a forma de me aproximar foi muitas vezes equivocada, porque eu não tinha ainda clareza da forma como eles também se preocupavam com a exposição, sem saber quem era aquela mulher, se eu era de alguma forma ligada aos agentes que cuidam, né, da imigração, enfim. Havia uma série de situações que estavam envolvidas ali e que eu desconhecia, que eu fui aprendendo a lidar. E nesse período, eu também fui apresentada à feira Chega Junto, pelo grupo de Aspotix, que é uma feira que é organizada uma vez por mês em Botafogo, nos jardins de uma igreja, a Christ Church, e nesse espaço, refugiados e imigrantes vendem seus produtos, na maior parte é produto alimentício, artesanato. Então, eu comecei lá também, as famílias trabalham e as crianças ficam juntas. Assim que eu conheci o espaço e o trabalho, eu me ofereci como voluntária para fazer um trabalho com as crianças, enquanto os pais trabalhavam. E durante esse processo, né, de envolvimento com as crianças, com as famílias, eu fui me tornando uma mediadora de outras ações também, como acompanhá-los na matrícula escolar, né, e aí, inclusive, crianças indocumentadas, como eu falei, participar de reuniões escolares como uma tradutora, porque muitas vezes as mães me diziam que não entendiam o que a professora explicava, não entendiam quando ela falava que a criança não conseguia aprender a ler ou escrever, orientá-los e acompanhá-los o CEPRI, que é um órgão que foi criado na Casa de Rui Barbosa para apoio legal por meio de advogados ao imigrante, ao refugiado, o auxílio a tarefas escolares. E essa história eu adoro contar, porque às vezes a gente pensa
em coisas altamente complexas e fica quebrando a cabeça. E eu não sabia como ajudá-los, né? Porque eles moram em comunidades, né? Em favelas aqui em Copacabana. E muitas vezes o horário que eles iam fazer as tarefas escolares era tarde da noite, porque eles ficavam com os pais depois da escola. Os pais têm uma rotina de descer para trabalhar ao meio-dia, deixam as crianças na escola. Quando dá o horário das 5, né, o horário de saída, eles pegam as crianças na escola e levam as crianças lá para a praia e trabalham até 21, 22 horas. Então, o horário que eles iam fazer essas tarefas era 22, 23. E eu não tinha como ajudá-los. E muitas vezes a dúvida era até com o texto. Não só com a leitura daquele texto, entender o comando da professora, mas resolver a situação. Então, eu comecei a falar com os amigos. E aí a Gabriela Guiar, que também é desse grupo, me disse um dia, ué, por que você não ajuda pelo WhatsApp? Eu pensei, meu Deus, como é que eu não tive essa ideia tão óbvia? Ela falou, Adriana, as mães não têm telefone, têm WhatsApp? Ajuda pelo WhatsApp. E nesse meio tempo, eu também comecei a organizar saídas culturais. Mensalmente, nós fazíamos passeios para atividades culturais com famílias e crianças. Então, íamos a teatro, cinema, parques, locais que eles apontavam como locais interessantes. Algumas vezes eu conseguia cortesia de teatro, cinemas, e nisso eu também buscava parceria com os amigos, ajuda, amigo produtor, amiga que trabalhava em alguma produtora e que podia ajudar a conseguir essas cortesias, e fui viabilizando. E por essas aproximações também com a Gabriela, nós decidimos escrever. Então, o primeiro artigo foi em 2019. É interessante que ele foi publicado numa revista que se chama Revista Ibero-Americana de Educação, e foi um número temático, todo sobre bilinguismo. Então, depois a gente pode deixar também a referência. E lá, naquele momento, eu já falava com a Gabriela, eu discutia muito com ela a minha angústia com relação às colocações que as mães faziam, né? E a Gabriela é psicóloga e também tem uma experiência muito interessante com o campo das migrações. E nós fizemos esse artigo e eu decidi, ou melhor, eu acho que eu comecei ali a ter uma clareza maior que a minha atuação seria em 3 frentes. Uma, como voluntária, porque eu nunca quis deixar de fazer esse trabalho, e eu parei em virtude da pandemia, mas não parei com o trabalho à distância. O trabalho como pesquisadora desse campo, porque eu acho que é uma forma de publicizar a pesquisa, publicizar esses dados e atuar também de maneira a divulgar isso no meio acadêmico, e o trabalho na formação docente, que é o meu trabalho como professora, como pesquisadora na universidade. Então, são 3 frentes que eu assumo e tento, né, levar à frente com esse tema das migrações, particularmente no que diz respeito às crianças. E aí eu trouxe algumas imagens para vocês entenderem como exatamente é esse trabalho, porque às vezes eu percebo que quando eu falo, eu trabalho na praia. E na praia como? É uma ONG? É uma tenda? É uma cabana? Eu digo, não, é na praia mesmo. Né? Eu levo um tapete emborrachado que eu monto ao lado dos pais. Geralmente eles até guardavam lugar no sábado, né? Eu ia todo sábado. No verão eu ia à noite, no inverno eu ia à tarde por conta da temperatura. E no verão a gente também trabalhava na areia, que eles gostavam muito, eu levava umas cangas bem grandes, e aí eu levo material de desenho, livro de literatura, jogos, quebra-cabeça, massinha, eles adoram esse tempo, que na verdade é um tempo do brincar. Isso é uma coisa que a gente fala muito na educação, né? Principalmente quem trabalha com educação infantil, mas eu acho que isso, na verdade, tem que ser uma premissa para todas as crianças, né? O direito ao brincar, o tempo da brincadeira. E algumas vezes no início, os pais iam se aproximando, aqui tem uma mãe, né? Ficavam por ali. Acho que na tentativa também de entender o que eu ia fazer lá, o que as crianças falavam. E, no segundo momento, foi muito interessante que os pais começaram a também... Os pais não, desculpem, as mães.
esqueci de dizer isso. A minha aproximação sempre foi com as mães. As mulheres chegavam para falar comigo, as mulheres brincavam também, em alguns momentos expressavam esse desejo de sentar na roda para brincar com seus filhos. E aí eu acho que eu posso fazer uma inferência que alguns desses momentos eram momentos em que elas também relaxavam e faziam coisas ali que normalmente elas não têm esse tempo com os filhos, porque a vida é tão dura, é tão tomada, assoberbada pelo trabalho, pela dinâmica de ganhar o dinheiro, de manter a vida. Então, aí alguns exemplos, tá vendo? Aqui tem uma imagem que o tapete estava bem ao lado da mercadoria, que naquele momento a mãe vendia. Aqui uma mãe que ela não falava português e logo que ela chegou, ela só falava quechua. E a menina, na hora de ir embora, chorava muito. E eu não sabia por quê, eu achava que era porque ela não queria ir embora. E aí um dia uma das crianças falou com ela em quechua e me disse que ela queria levar um livro para casa. E eu fui dar esse livro e a mãe me agradecia e depois ela passou a vir sempre para aquele ponto, trabalhar naquele ponto, para que a menina pudesse participar. E aí, por que equatorianos? Esse é um ponto onde a gente tem, na verdade, em Copacabana, nós temos um grupo muito grande de equatorianos. Nesse caso, das crianças com as quais eu trabalho, tem africanos, tem bolivianos e também tinha 2 peruanas. Aqui são imagens da Feira Chega Junto, né, onde aí o grupo também é bem diversificado, tem crianças da África, da Síria, da Colômbia, da Venezuela, algumas atividades que eu propus, mesmo tipo de material que eu levo para lá, eles gostam muito de pintura, desenho, histórias. Algumas atividades também que eu desenvolvi com fotografia. Eu percebi que teve, em alguns momentos, as crianças ficavam muito incomodadas, e os pais também, com uma presença muito forte, sempre, de pesquisadores, de pessoas que ficavam fotografando eles. E aí, um dia, esse menino, que tinha, na época, 6 anos, ele disse que queria fotografar as pessoas para saber por que eles ficavam fazendo foto. Eu acho que ele não tinha ainda uma construção, né, de uma narrativa bem estruturada para explicar, mas a minha impressão é que ele queria dizer que ele também queria fotografar, porque aquele sentimento era incômodo para ele. Mas é só uma inferência. E ele passou a fotografar várias cenas da feira, e essas fotos também serviam para a gente fazer algumas brincadeiras depois, falar sobre o espaço e a relação deles com aquele espaço. Aqui alguns exemplos, né, de mensagens de WhatsApp que eu recebia. Então, agenda, às vezes, quando vinha a explicação, as mães me mandavam, e aí eu explicava para elas em espanhol. Os deveres, né, modelo de atividade que era proposto que elas não compreendiam, o boletim escolar, alguns exemplos de palavras que eles escreviam e me pediam para dizer como era em português. Aqui uma ida ao CEPRI, como eu falei, que é a Casa de Rui Barbosa, em Botafogo. Essa situação de um menino que eu acompanhei bem de perto, a situação de matrícula, sem documentos e avaliação, e foi uma situação muito dramática, que me deixou muito triste, porque foi tudo conduzido de uma forma muito diferente do que era esperado. Ele foi para uma sala que não era adequada à idade dele, e ele acabou evadindo da escola, e um tempo depois os pais decidiram voltar para o Equador, e eu mantenho contato com ele por uma rede social e com a mãe agora está no Chile, e ele está no Equador com uma irmã. Algumas dessas famílias equatorianas migraram novamente agora para São Paulo, durante a pandemia, porque aqui no Rio estava sendo muito difícil trabalhar pela pressão da guarda municipal nas ruas. Aqui algumas atividades culturais que eu desenvolvi com eles, então ida ao teatro, cinema, baile de carnaval que a gente fez na praia. Então é isso, espero não ter me estendido muito. Eu achei que seria bacana trazer essas imagens e
falar um pouquinho da experiência. E agora estou aberta. Se alguém quiser fazer uma pergunta, quiser tirar alguma dúvida. Não sei se eu falei muito rápido. Estava toda hora tentando controlar o horário, mas eu confesso que eu me perdi no horário. Teve Não, uma hora que eu escolhi. foi ótimo. Ótima apresentação. A gente teve uma interação bem bacana aqui no chat. Você até, no início da sua fala, você até comentou, né, algumas trocas aqui que os alunos estavam fazendo. Muitos elogios à sua fala. A gente tem uma pergunta de uma aluna aqui que foi para o João. Ela falando assim, professor João, na página 173, há uma parte que é relatado que você fala da professora que diz que ali só se falava português e que agora estudavam inglês, e ela coloca, apesar de uma fala infeliz, com uma professora que por muitas vezes não domina um segundo idioma, pode ensinar esse aluno. Aí fica a pergunta para o João e a Adriana também, se quiser fazer a sua colocação a respeito dessa pergunta colocada aqui pela Carla Ribeiro. Obrigado, Carla, pela pergunta. Ainda bem que o professor salvou o texto, porque no meio da apresentação da Adriana caiu para mim aqui, eu estava fazendo umas anotações para responder, mas acabou que eu não tinha copiado a mensagem. Bom, eu vou responder considerando as minhas limitações para responder, porque eu não sou da área de educação. Então, mas eu fiz umas anotações aqui do que eu fui pensando quando eu li essa pergunta. Idealmente, a gente sabe que na vida não acontece assim, a gente está falando de direitos à educação que são previstos em lei, não acontecem. Idealmente, as crianças migrantes deveriam ser encaminhadas a grupos que são só de crianças migrantes ou grupos mistos para que tivesse, ao menos inicialmente, uma transição para a escola e aos poucos elas fossem entrando. Mas a desigualdade social, que é algo tão gritante no Brasil, também existe nesse quesito, porque tem escolas que são muito boas nisso. Por exemplo, escolas especializadas em crianças migrantes, que são voltadas que são caríssimas, no Rio e outras cidades do Brasil, que são voltadas, são particulares, voltadas a filhos de representantes diplomáticos, de empresários estrangeiros, de pessoas brasileiras que são ricas e querem colocar filhos em escolas bilíngues. Às vezes é uma mensalidade caríssima. Tem amigos meus que trabalham em escola com mensalidade de quase 10 mil reais, por exemplo, fora da realidade brasileira, mas que são escolas que tentam dar conta dessa realidade. A gente sabe que na realidade da escola pública, não necessariamente existe hoje uma forma de dar conta disso, porque idealmente o que eu acho, novamente falando como sou da área de educação, que eu imagino que seria o ideal a se fazer, seria que fossem locais, eu acho, de transição nas escolas públicas com professores que falassem inglês, ou então um pouco, ao menos, e aos poucos as crianças pudessem ir indo para outras escolas. Talvez a Adriana possa contribuir melhor com a discussão sobre isso. E, assim, especificamente de algumas pessoas das pessoas que eu conheço nessa situação, em famílias migrantes, crianças migrantes, o que acontece geralmente é que eles têm algum conhecimento de português. É muito difícil que você tenha gente que realmente acabou de chegar e que não fala nada, e às vezes dá para ter um diálogo e eles participarem, mas a gente sabe sim que é muito complicado. Mas eu tô falando da posição de alguém que não é da área de educação, tentando dar respostas ou ao menos caminhos para a gente poder discutir aqui em grupo e chegar a uma conclusão. Talvez a Adriana possa dar uma resposta um pouco mais específica. Um dos prazeres de trabalhar com uma pessoa inteligente e generosa como o João é que ele sempre vai fazer uma fala super interessante, vai dizer, mas eu não domino, não sou da educação. Eu entendo, claro, o respeito dele em relação à área, mas ele é uma pessoa super sensível e sabe como transitar de uma forma muito interessante. Acho que por isso foi tão produtivo e tão interessante escrever com ele, essa troca da gente. Mas pensando nessas questões, e já
Eu sempre me remeto muito às vivências que eu tive, e ultimamente eu estou tentando não me emocionar tanto. O que eu quero dizer? Eu tive uma experiência na semana passada de falar numa mesa com a Gabriela, na turma dela, na Estácio, e teve um momento que eu vi que eu estava muito exaltada, muito emocionada, e eu achei que não tinha sido bom. Não foi bom como pesquisadora, não foi bom como professora. Por que eu estou falando isso? Eu sempre tomo cuidado de dizer que eu sou professora, eu venho da escola básica, eu transito na escola básica até hoje, eu estou no ensino superior e trabalho na formação docente. Então, a nossa intenção ao refletir sobre esses temas não é crucificar o professor. Pelo contrário, a gente tem lutado pela formação, por uma formação que possibilite esses espaços que a gente está tentando criar. Então, quando a gente fez o artigo, a gente tenta levar essa discussão para os espaços acadêmicos, quando a gente vai para uma mesa, quando a gente tenta participar de outros eventos. É nesse sentido, de levantar a discussão, de começar a fomentar para quem nunca ouviu falar, ou para quem nunca pensou, porque isso acontece. Às vezes as pessoas dizem, nossa, eu nunca pensei nisso. Isso vai aparecer a qualquer momento na minha turma. Isso não é uma questão de ignorância ou de falta de sensibilidade. Mas, ao mesmo tempo, e aí eu me coloco muito nesse lugar com muita tranquilidade. Quando eu comecei a trabalhar na educação básica, nos anos 90, eu era ainda uma estudante de pedagogia, eu não tinha o embasamento teórico necessário, nem a prática. Eu estudava, eu estagiava durante o dia na Secretaria Municipal de Educação em Juiz de Fora, e eu peguei uma turma que na época nem era inclusão, gente, olha como eu sou velha, era integração. Eu estava vivenciando o processo de integração. Se vocês pesquisarem na história da educação especial, vocês vão encontrar lá. Maria Tereza Mantuan, da Unicamp, discutia a integração. E a gente trabalhava numa escola especial da rede privada, que era uma escola que tinha convênio com a rede pública de Juiz de Fora. Então, nós tínhamos alunos com necessidades educativas especiais que trabalhavam ali naquele modelo de escola especial, né? Só alunos com alguma necessidade. À medida em que a gente trabalhava com eles, eles iam sendo avaliados para serem encaminhados para a rede regular. Quando eu fui trabalhar nessa escola, eu tive um sofrimento gigantesco, porque eu não tinha o embasamento, eu não tinha prática, e eu peguei uma turma que tinham crianças com síndrome de Down, deficiência mental, paralisia cerebral. Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? É muito angustiante. Então, o que eu fazia? Eu ia para o meu estágio, que já era no setor de educação especial, mas eu ficava depois da hora, na hora do almoço, conversando com as psicólogas, para pensar o que eu podia fazer, que tipo de atividade. Sabe, o beabá mesmo, quando você diz assim, eu não sei nem que atividade eu posso propor para um grupo tão diverso. E aí tinham 1000 situações que eu não sabia como lidar. Às vezes eu lidava na intuição, na sensibilidade. Depois eu ia correndo conversar com a coordenadora e falava, meu Deus, será que eu agi certo? A mesma coisa quando eu fui para a escola regular. A primeira vez numa sala de aula, eu vou usar aquela expressão que se usa muito agora, quem nunca sentiu um frio na barriga quando entrou naquela turma e viu 30 criancinhas te olhando, 20 que seja. Você nunca alfabetizou. Minha primeira experiência foi assim. Cheguei na escola, a professora, a diretora me apresentou a turma e falou assim, bem-vinda, você está com a turma da alfabetização. Eu nunca tinha alfabetizado na minha vida. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Me salve Santo Paulo Freire. Eu comecei a rezar para tudo quanto é santo. Estou caricaturando uma situação, mas isso foi realidade. Agora, eu tive que correr atrás, eu tive que procurar outros professores experientes, eu tive que pedir ajuda aos amigos, aos colegas da faculdade, que já eram alfabetizadores. Estou falando disso tudo, não é para dizer, ai, como eu sou maravilhosa, não. É que eu acho que esse é o papel da gente. Se você está no curso de pedagogia, você tem uma base, você tem uma formação, mas não é tudo, e não vai ser nunca. Os desafios vão aparecer sempre. Quando eu vivenciei essa história do artigo que a professora me disse, eu fui para a escola com a mãe para uma reunião, foi apresentado o boletim e ela não entendeu. Aí nós pedimos à professora que quando terminasse queríamos conversar. Ela me apresentou, disse que eu era uma pedagoga da UFRJ, do projeto que acompanhava as crianças, e que ela estava tentando entender como ajudar a criança. E aí
A professora foi falando como ela via aquela situação, os argumentos dela eram, eu tenho muitos alunos, muitos problemas, não dá para ver cada um. E acabou a nossa conversa, as crianças foram voltando do recreio, e esse menino voltou, né, o menino que eu acompanhava, ele é um menino muito afetuoso, e quando ele me viu, ele falou, olá, tia Adriana, na verdade ele não falou olá, ele falou, olá, tia Adriana, que faz aqui? E aí as crianças olharam para ele e começaram a rir. Você está falando enrolado? Aí eu aproveitei aquela situação e falei assim, vocês não sabiam que ele fala 2 línguas? Ele fala espanhol e português. Gente, ele tem que contar para vocês, ele sabe um monte de palavras. E aí ele, que era um menino extremamente discriminado, ele estufou o peitinho, começou a ter uma postura tipo, agora eu sou o cara que fala 2 línguas. E aí a professora falou para mim, tá vendo? Não dá para ser assim. A senhora vem da UFRJ e acha que eu vou poder lidar com o menino que fala espanhol, com outro que fala inglês. Eu já tenho que ensinar. E depois ela falou essa frase e eu fiquei muito triste, mas me contive, pedi desculpas, então, porque eu tinha criei uma situação ali achando que era positivo. E aí eu acho que falta, sim, sensibilidade, sabe, gente? Eu falo com todo respeito, com todo cuidado, como eu disse antes, não é penalizar ninguém, mas é uma fala que eu também encontrei nos anos 2000, quando eu fui trabalhar na rede pública de Juiz de Fora, aí já num outro momento, e eu atuava na mediação dessas crianças que iam para a rede regular. E um dia eu escutei de uma professora, você vem me dizer que eu tenho que colocar um menino com síndrome de Down na minha turma. Eu já tenho 20 problemas, você quer me trazer mais um. Então, esse é o tipo de fala que, infelizmente, ainda existe, ainda aparece. E eu acho que a gente tem que lutar contra isso. A gente não tem que ser Mulher Maravilha, homem, super-homem. A gente tem que ser educador, sensível, cuidadoso, atento. Nós fazemos isso o tempo inteiro nas nossas classes. Eu faço isso nas minhas turmas de ensino superior. Quando o meu aluno está quietinho demais, tá? Aquele aluno que eu sei que participa, que fala, eu dou um jeito de falar, tá tudo bem? De chamar ele na hora do intervalo. Posso te ajudar de alguma forma? O que houve? Você sumiu? Você não está mandando as atividades? A postura tem que ser a mesma. O educador tem que ser atento, sim. A gente tem hoje uma demanda gigantesca de trabalho e eu não acho que vai melhorar. A gente tem demandas distintas, né? A gente acaba assumindo uma série de coisas que vêm nesse bojo da escola, da família, né? Todas as questões que aparecem, muitas vezes, na escola, não são compartilhadas, muitas vezes não há uma gestão parceira. Então, eu acho que para lidar com essa diferença, a gente vai precisar ter, sim, buscar formação, buscar as leituras, buscar compreender como eu vou lidar com esse aluno diferente. Tem vários artigos acadêmicos, tem matérias de revistas que tem uma outra proposta, tem vídeos, tem eventos. A gente teve com a pandemia, que é um momento trágico, não dá para esquecer isso, mas uma possibilidade que eu considero muito rica, de formação docente online, de eventos que aconteceram do Oiapoque ao Chuí, com diferentes temas. A gente tem possibilidade de ouvir os outros, ouvir experiências. O que vocês estão fazendo aqui numa sexta-feira, 19h32? Todo mundo podia estar já relaxado, tomando uma cervejinha, um vinho, ou passeando com a família, mesmo na pandemia, sair, dar uma caminhada, trabalhou o dia inteiro. Vocês estão aqui porque vocês estão interessadas em achar caminhos, em pensar com outras pessoas. A gente não vai ter fórmula mágica, por isso que eu falei, eu não conto as histórias para dizer, ai, como eu sou maravilhosa. Não, eu sou professora como vocês, mas eu estou tentando dividir um pouco do que eu vivi e das experiências que eu estou podendo perceber, para dizer assim, gente, a gente precisa mudar isso sim. Como a gente mudou já um monte de coisas. A gente tem vários processos muito ricos na escola. Eu acho que a gente tem eu estava vendo essa semana um programa que eu achei muito interessante, porque eu falei, gente, tem uns programas que eu gosto muito do canal Futura, 2 particularmente. Um é sobre escolas inovadoras
e o outro é sobre propostas pedagógicas diferenciadas com tecnologias. E a do Escolas Inovadoras estava mostrando, mostra sempre escolas que são diferentes, tem um projeto distinto. E aí eu vi um que falava de crianças imigrantes e no Peru, e falava da forma como eles trabalham. E à medida que eles foram apresentando, eu pensava assim, e aí não vai nenhuma arrogância. Eu falava, gente, mas a gente faz isso aqui. Se eu pegar metade dos alunos da pedagogia da Unirio e perguntar, provavelmente todos eles conhecem essas propostas e fazem isso. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes não é uma fórmula mágica que vai trazer esse menino para perto de você, ou que vai fazer você conseguir incluí-lo. É o seu olhar atento para entender, peraí, ele fala espanhol, eu não entendo espanhol, mas eu posso pedir para ele me ensinar. E a criança, ela tem um processo de adaptação, quando ela é acolhida, que ele vai se desenvolver, não que seja fácil, que isso é uma outra questão, acho que até a Gabriela fala muito bem disso, a nossa amiga. Ai, criança, ela se adapta a tudo. Não, não é bem assim. Quando o João disse que a criança ela não escolhe migrar, ela vai junto, ela é levada. E ela vai se adaptar da maneira que ela puder. Mas o acolhimento, a integração, é essencial. Se ela sentir segurança e acolhimento, isso para qualquer criança. Tenho certeza que se eu perguntar para quem tem filho aqui, vai me dizer, mas isso é para qualquer um. Ou para quem já é professor, Miguel que é pai. Qualquer criança que se sente segura, acolhida, ela vai conseguir se desenvolver também cognitivamente, emocionalmente. Como é que uma criança com medo, que é discriminada, que é agredida, vai ser feliz? E aí alguém perguntou no chat, esse trabalho continua? Então, assim que começou a pandemia, eu continuei esse trabalho à distância, articulando doação de cesta básica, tentando conseguir viabilizar coisas que eles precisavam, porque eles pararam de trabalhar e não tinham renda. E mantive esse contato com as crianças também. Eu faço chamadas de WhatsApp com vídeo, eu leio histórias, eu mantenho contato, eles me ligam. 3 famílias migraram para São Paulo, como eu falei, porque aqui no Rio estava muito difícil, mesmo quando houve a flexibilização, eles não conseguiam mais trabalhar na rua. E semana passada, uma dessas crianças me ligou com a autorização da mãe, e eu fiquei muito triste, porque ela me disse que sentia muita saudade do Rio, porque lá a vida mudou muito. E eu perguntei por quê. E aí ela foi me contando do jeito dela, ela tem 8 anos agora, que lá eles têm que trabalhar de madrugada, porque eles vão para uma feira no Brás, que começa às 4 da manhã. E aí às 6h30 a polícia chega. Então eles têm que trabalhar de madrugada para conseguir vender alguma coisa e sair de manhã, antes que a polícia tome a mercadoria. E aí ela me disse que lá era muito diferente, porque lá... E aí as palavras dela, aqui tem muita violência, aqui tem muita bateção. Aí eu falei, mas violência como? Com a gente, com os pais. E eu percebi que ela tem uma fala agora muito adulta. Ela mudou completamente o jeito dela falar. E aí teve um momento que eu falei como é que era a vida, como estava. Ela falou, não, comida não tem problema, a gente tem comida. Mas o problema é o dinheiro para pagar o aluguel. E eu achei isso de uma dureza, assim, uma menina de 8 anos, falando dessa forma, e com a consciência do que é isso. E aí, depois, no final, ela falou assim para mim, mas o que eu sinto saudade mesmo, tia, é da escola. Ai, da escola, da minha professora. E aí eu fiquei pensando, quanto essa escola acolheu essa menina, cuidou dela, no sentido da educação, né? Porque ela fala de tantas dores e no final ela diz assim, mas o que eu sinto falta mesmo é a escola. Então eu acho que é para pensar também. Né? Eu sei que eu estou chovendo no molhado em muitas coisas que eu estou falando, mas são temas que infelizmente ainda estão aí e que a gente precisa cuidar. Nós temos bons professores, boas escolas, nós temos pessoas preocupadas com isso, volto a dizer, pessoas que estão em formação, que já trabalham e buscam essa formação superior, mas a gente precisa ainda mexer em algumas coisas muito importantes. Não sei se eu me alonguei muito e respondi. Tá ótimo. Obrigado, Adriana. Não, tá ótimo, obrigado.
A gente tem dois participantes aqui que levantaram a mão, estão interessados em fazer a pergunta em vídeo. É a Patrícia e a Diva. Patrícia, você nos ouve aqui, Patrícia? Quer colocar a sua pergunta, a sua questão? Patrícia, que está aparecendo aqui como Patrícia, usuária do Google. Não, ela deve ter levantado a mão sem querer, então. Oi, Patrícia. Quer fazer a sua pergunta? Ah, tá ok. Foi sem querer. E a Diva? Diva? Diva Ticomantia. Pode ter levantado a mão sem querer também. Tudo bem. Deixa eu ver, tem uma outra questão aqui. Alguns comentários aqui. A Flávia de Moura até coloca aqui que dá vontade de até Copacabana para conhecer esse trabalho seu. Agora não está acontecendo, infelizmente. Já tem algumas pessoas trabalhando. Eu lembrei que alguém escreveu no chat, foi Cristiane Brasil, né? Continua, mas alguém tinha escrito abaixo assim: tecnologia contribui para a integração com estrangeiros. E aí eu lembrei de uma outra situação que uma dessas famílias me descreveu. Uma família que saiu daqui para São Paulo, a mãe outro dia fez contato comigo, e aí conversando, ela falou: ah, não, agora tá bom, porque eu consegui comprar um celular para ele. Aí eu falei: ah, tá bom? Eu não entendi muito bem o que era bom nisso. Ela falou: aí eu vou trabalhar de madrugada, mas ele fica quietinho em casa com o celular. Ele já sabe botar comidinha no micro-ondas, já se vira. Esse menino tem 7 anos. Caramba. E aí eu lembrei por conta da tecnologia. Para ela, nesse momento, o melhor é ter um celular para ele, porque ele fica quietinho com o celular. A Slaine Franca, ela faz uma pergunta. Além da língua, qual a maior dificuldade que os responsáveis dessas crianças narram? Em relação ao viver aqui, a migração, em relação à escola, Slaine? Eu acho que o João pode falar um pouco da questão da migração e eu falar da escola. Então, a primeira dificuldade é com essa integração, porque na medida em que eles vão para a escola, como é que acontece a ida para a escola? Quando os imigrantes, os refugiados, vocês devem ter reparado que a gente fala imigrante, refugiado, e eu acho que para todo mundo está claro isso, que a gente usa, né? Quando o refugiado chega via Caritas, por exemplo, ou seja, quando ele chega ao Brasil e ele é encaminhado para a Caritas, que é uma instituição de acolhimento, normalmente a Caritas orienta também como ir para a escola, como fazer a matrícula. Quando ele vem sozinho, ele migra e ele chega aqui ao Brasil, ele vai normalmente procurar um parente, um amigo que vai ajudá-lo. Alguns, por exemplo, tem famílias que não têm criança, então aquela família que tem criança vai sozinha procurar a escola. Na medida em que tem alguém que fala português, eles vão tentar se virar. Ou se já está morando na comunidade, às vezes um vizinho diz, uma vizinha, vou te ajudar. Particularmente com os equatorianos, eu falei no momento da minha apresentação que o meu contato é com as mulheres, as mães, desde o início. E elas também assumiam toda essa parte de cuidar da criança, levar na escola, ver a matrícula. Tem algumas narrativas. Eu fiz... Quando eu comecei a falar desse trabalho no grupo de Aspotics, o Mohamed, que é o coordenador, me deu a ideia de fazer um caderno de campo, porque eu não ia para lá com a proposta de fazer uma pesquisa, mas eu ficava com muita vontade de ter também registros que eu pudesse, no futuro, refletir teoricamente. Então, eu passei a ter um caderno. Quando eu saía da atividade, às vezes eu parava em algum lugar, ou ao chegar em casa, eu anotava tudo que eu achava relevante. Às vezes eu gravava áudios. E depois, com o tempo, eu comecei a organizar isso. Por isso, a gente tem usado essa estratégia também de trazer narrativas nos artigos. Mas algumas narrativas, elas dizem que se sentem muito discriminadas, muito diferentes. Quando elas vão, por exemplo, à reunião, elas sentam no fundo, porque há um receio, porque não sabem
acham que não sabem se colocar, não sabem falar. E não, em momento nenhum, elas têm um desejo de aproximação, ou esse acolhimento no sentido de, e aí, o que você quer saber? Não. Na fala delas ela me entrega o papel e eu não sei o que fazer. Porque ela entrega, na verdade, um boletim que a mãe não entende. Não entende a organização, não entende as notas, e muitas vezes com uma fala, olha, ele não aprende a ler. Mãe, você tem que parar de falar espanhol. Então, imagina, você mãe, morando na Austrália, alguém te entrega o boletim, fala em inglês para você, que você não deve falar português com seu filho. Ele não aprende a ler. E aí esse processo vai se potencializando no sentido negativo, porque ela começa a não querer ir na reunião. Aí uma das situações que eu vivenciei, toda tarde, o avô do menino pegava ele na escola e levava para a praia, para trabalhar com ele. E às vezes eu passava à noitinha e o menino estava deitado em cima da mochila, assim, exausto, dormindo. Porque ele ficava o dia inteiro, a tarde inteira na escola, aquele horário que normalmente a criança vai para casa, vai lanchar, né, vai descansar, ele estava na rua com o avô. E por mais que ele brinque ali também, chegou uma hora que bate o cansaço. E aí um dia a professora, ele dormiu na sala. Ele tinha ficado até tarde com os pais na praia trabalhando, dormiu tarde, de manhã ele não estava bem, teve uma indisposição, mas a mãe levou para a escola e ele dormiu. E a professora brigou com ele e falou: por que você está dormindo? Aí ele falou: porque eu fiquei na praia até tarde. E ela botou ele de castigo e depois chamou a mãe e disse que ele não podia ir para a praia. Dia de aula não era para ir à praia. Só que a mãe não entendia por que ela dizia que não podia ir para a praia. E nesse diálogo confuso, ela acabou falando que trabalhava na praia. E aí que a professora entendeu por que ele sempre dizia que ia para a praia. Não era um ir para a praia como diversão, como passeio. Então, esse tipo de situação só faz afastar, né, a mãe, porque ela se sente cobrada, não entende o que é falado. E aí a gente sabe que, de novo, o professor não vai ter como. A gente não tem como exigir que o professor seja bilíngue. Mas a gente precisa entender o que está acontecendo. Então, a gente tem que tentar trazer essas informações, como a gente faz com outras crianças, com tantas outras famílias que às vezes a gente tem dificuldade de comunicação. Entendi, certo, Adriana. Já caminhando aqui, reta final, eu tenho mais duas perguntas aqui. A Ana de Figueiredo, ela compartilha com a gente aqui um link que saiu uma matéria sobre crianças apartadas dos pais na imigração dos Estados Unidos, né? Ela compartilha, agradeço, Ana. E ela aproveita e faz uma pergunta também, se as crianças narram suas brincadeiras nativas, digo, de seus países de origem. É uma curiosidade que a Ana de Figueiredo tem com essa interação. Quer falar, João? É que eu coloquei no chat no nosso texto de leiria que a gente fala exatamente sobre isso, porque alguém tinha perguntado sobre quais foram as mudanças durante a pandemia e eu lembrei do texto, coloquei porque também trata dessa questão, porque tem entrevista com uma mãe de Uganda, não é desse mesmo grupo, é dessa mesma rede, mas não é desse mesmo grupo que a gente fala no artigo, que ela fala de diferenças com relação à forma de brincar em Uganda e no Brasil, e fala sobre, por exemplo, o papel do brinquedo, que não existe tanto brinquedo material, boneco, esse tipo de coisa em Uganda como existe no Brasil, principalmente por causa da pobreza material, mas ela fala também de uma forma como isso estimulou durante a infância dela e ela tenta passar isso para os filhos, outras formas criativas de brincar. E que para ela é muito triste quando ela vê crianças cheias de brinquedos no Brasil. Isso é algo nesse sentido. E eu também queria falar só sobre duas coisas que eu anotei aqui ao longo das últimas falas, que foram as seguintes. Que a gente estava falando sobre alguém comentou lá no começo sobre o Brasil ser um país que foi criado a partir da diversidade e que, na verdade, o
brasileiro, isso é uma coisa que o nosso orientador, o meu orientador, talvez futuro orientador da Adriana, o Mohamed, sempre fala, o Brasil não é xenófobo. O Brasil é racista. O Brasil adora o estrangeiro. Mas o Brasil não gosta quando o estrangeiro é negro, por exemplo. O Brasil não gosta quando vê determinados países que são vistos negativamente pela sociedade brasileira e pelo senso comum. Então, o que acontece, às vezes, por exemplo, um migrante negro vai para o Brasil e tem uma visão romantizada de que tem muito negro, então por isso vai ser tranquilo para eu viver, e quando chega se depara com uma realidade completamente diferente. Outra coisa também, a Adriana estava falando sobre crianças que às vezes não tem documento e que isso é problemático. Na verdade, na legislação internacional sobre refúgio, da década de 50 da ONU, as pessoas, em teoria, não precisam de documento para solicitar refúgio, porque em situações que a pessoa tem a vida dela ameaçada, às vezes ela não vai ter condição de buscar um documento, e às vezes tem gente que só sai com a roupa do corpo. Mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes no Brasil tem pessoas que vão tentar solicitar refúgio, e a Polícia Federal, isso aconteceu muito com os venezuelanos nos últimos anos, tentam entrar no Brasil sem documento, a Polícia Federal não deixa. Estou falando isso porque muitas vezes as pessoas querem documentos das pessoas em situações em que elas não têm, ou então que não têm o documento equivalente. Isso acontece muito em relação às migrações, e que existem às vezes processos para regularização desses documentos que são muito difíceis. Por exemplo, regularização de diploma no Brasil é algo que é caro, demorado, e muita gente tem que mudar completamente o caminho de onde trabalhava e o que fazia, porque não tem como fazer isso. Não sei se... Qual era a pergunta mesmo? Porque eu fui falando aqui. A Adriana, ela pergunta se as crianças narram suas brincadeiras nativas de seus países de origem. Eu acho que eu falei sobre o texto da gente, mas acho que a Adriana pode falar um pouco mais sobre isso, especificamente sobre as crianças. Esse texto que nós fizemos foi para um congresso em Leiria, em Portugal, que foi sobre o ócio e a brincadeira. E a proposta era falar da brincadeira nas famílias durante a pandemia. E aí eu, João e Gabriela, nos unimos e começamos a pensar em como traríamos narrativas dessas famílias com as crianças. No início da pandemia, à medida em que eles foram conseguindo manter a vida, o que eu quero dizer? Conseguimos uma série de ONGs que distribuíam cestas básicas, conseguiam ter um dinheiro guardado para pagar o aluguel. Então, eu comecei a perceber um movimento, eu recebia vídeos, desculpem, e mensagens deles com rotinas em casa do tipo, estamos cozinhando, estamos limpando a casa. Perdão. E é um movimento diferente, porque, como eu disse, eles têm uma vida tão dura de trabalho, trabalho, trabalho. Que naquele momento havia um tempo diferente. Usando uma expressão que ficou muito forte, era um tempo suspenso para o trabalho, mas era um tempo que eu podia ficar com meu filho. E aí eu me lembro muito de um vídeo que veio de uma dessas famílias, que eles estavam fazendo arepas, que é um prato venezuelano, e ouvindo salsa. Enquanto faziam arepas, as crianças dançavam e enrolavam a arepa no ritmo. E eu achei aquilo a coisa mais linda, porque eu nunca tinha visto eles mandarem esse tipo de vídeo. E fizemos esse texto, e foi a oportunidade de ouvir das famílias. Então, essa mãe de Uganda, ela trouxe uma questão que não apareceu, por exemplo, em outras famílias, que aqui havia um consumismo muito grande, né, de brinquedos, de coisas industrializadas. Com relação a se as crianças falam sobre isso, muitas crianças vêm muito pequenas para cá. E o que eu percebi nas entrevistas é que, quando você pergunta para as mães sobre as brincadeiras, elas vão buscando isso na memória, vão se emocionando,
e falam das brincadeiras que elas tinham no país de origem, mas não das brincadeiras das crianças. Isso é uma coisa que eu queria estudar no futuro, mas eu acho que é um outro caminho, e Gabriela, que é psicóloga, também ficou super instigada na época. Por que essa memória que vem é a deles, de infância, e eles não falam das brincadeiras das crianças? As crianças que chegam um pouco maiores, que lembram, tem um menino que eu convivi bastante, o Javier, ele falava das brincadeiras que ele tinha no Equador. Ele vem de uma região de montanha, a família dele criava animais, ele tinha muita saudade disso, de viver no campo com animais. Ele aqui foi viver numa comunidade que é super violenta, então era perigoso, né? Mas ele não falava assim, eu sinto, ele falava que sentia saudade. Mas ele estava tão integrado na escola, onde ele vivia, que ele adorava. Ele passou a gostar muito das brincadeiras que ele tinha aqui, do futebol. Aí eu volto a dizer, na medida em que ele se sentiu incluído, acolhido, eu acho que na cabeça dele ele tinha as brincadeiras daqui, né? A saudade natural, os avós estavam lá, ele tinha primos lá, então como qualquer outra criança. E aí já respondendo, alguém que perguntou assim, como fazer essa integração, essa interação, teve alguém que perguntou isso. Eu acho que como a gente faz com qualquer criança que chega na escola. Quando chega uma criança nova, de outra cidade, de outra escola, a gente busca integrá-la, não busca? A gente cria rodinha de conversa, a gente cria história, a gente traz algo da literatura que fale de inclusão, do grupo novo, do medo. A gente tem que pensar em práticas acolhedoras para incluir alguém que é novo naquele grupo. E tentar descobrir com a própria criança que língua ela fala, de onde ela veio, se ela lembra o que ela fazia lá, uma comida. Isso não tem que ser, gente, uma outra coisa que eu vejo. Às vezes o professor acha que ele tem que, então, levar uma proposta para a escola, fazer uma feira cultural. Uma vez no ano, vai ser tudo de África. Não, vamos trazer comida da África, pano da África, mãe da África. Não. Isso é cotidianamente, com aquilo que você tem, com os recursos que você tem. Outra coisa que eu percebi na minha experiência, eu comecei a comprar livros de literatura, que eu gosto muito de trabalhar com histórias. Livros que falam sobre crianças refugiadas. E levei esses livros, toda crente, que eu ia abafar. E aí comecei a apresentar algumas histórias. Eles detestaram. Eles não se viam naquelas histórias. E eles pegavam os outros livros que não eram aqueles e diziam, vamos ler esse. Esse é um tema, inclusive, que talvez eu queira estudar no pós-doc. Essa literatura infantil sobre refúgio e migração. Quem lê essa literatura? Quem se sente feliz com ela? Porque com o grupo de imigrantes que eu trabalhei, não aconteceu. E eu fiz várias tentativas diferentes, e era muito engraçado, porque às vezes eu me pegava assim, insistente. Você desligou seu áudio, professora. Ou seja, aquela história que teoricamente, né, tocaria, emocionaria a criança, aquela, talvez uma ilusão minha, né, uma ideia, uma concepção errada minha. Alguém falou também das tecnologias, se eles têm dificuldade. Nenhuma. Tecnologia é maravilhosa, porque ele fala com a família no mundo inteiro. Tem imigrante no mundo inteiro, então ele fala com o primo, com o tio, com a avó, com o avô. Ele mantém as crianças em contato com os avós. Os avós velhinhos que estão lá no país de origem podem fazer chamada de vídeo. Celular é uma das coisas que as pessoas tentam comprar assim que conseguem ganhar um dinheirinho. Estou errada, João? Não, o celular é super importante para o migrante. Eu, na verdade, estou vivendo isso agora, né? João agora é um imigrante. A mensagem da minha avó no WhatsApp, mandando áudio. Ô, meu filho, que Deus te abençoe, como é que você está? De um monte de gente. É muito importante. Tem estudos sobre isso, estudos brasileiros. Estudo orientado pelo Mohamed, meu orientador da FRJ, por exemplo, com uma professora que, na época, era doutorado dela. Ela é professora agora da Universidade Federal de Pernambuco. Ela estudava o papel do celular e das tecnologias para os migrantes. É algo que é bastante estudado. Mas no Brasil, ela é uma das referências. Teve alguém que perguntou assim, tem escola para imigrantes? Aí eu ia lembrar, Angélica, que o João falou sobre isso.
Não sei se a Angélica, na hora, perdeu o áudio dele, alguma coisa. Viu, Angélica? Depois você pode ver na gravação. João comentou nessa questão da escola para imigrantes, escolas bilíngues no Brasil. Resumidamente, para rico tem, né? Mas assim, o que deveria ser de todos não tem, com um monte de material, com uma equipe que foi especializada para aquilo, às vezes com escola que eles têm aula em português e inglês, mas tem aula de francês, tem aula de espanhol, tem um monte de coisa que não... Eu acho que deveria ser, mas que não é a realidade da maioria da população brasileira. Bom, aqui, Adriana e João, não tenho mais perguntas aqui que eu tenho registrado. Eu vou abrir um espaço agora para que vocês possam fazer a consideração final aqui, fazer uma despedida aqui com o pessoal, e em seguida a gente já encerra a nossa mesa de seminários de práticas educativas 6. Quem quer começar? João, você é de fora, vai primeiro. Bom, primeiro, obrigado a Miguel e a Adriana pelo convite. Desculpa pelo atraso, tive problemas técnicos aqui. A Adriana sabe que eu odeio me atrasar para as coisas. Estava cheio de vergonha quando eu entrei aqui, eu não sabia o que eu faço agora. Um monte de mensagem dela quando eu não consegui conectar a internet. João, você congelou, querido. Isso foi muito legal. Você deu uma congelada, cortou me um ouvindo? pouquinho só do seu áudio. Foi só falar da conexão que mostrou que era verdade, né? No computador. Não, foi uma discussão muito legal, e o grupo muito ativo, mandando várias perguntas, comentando enquanto a gente falava, porque isso não é algo que acontece sempre, não. Eu tenho um monte de aula online, as pessoas ficam lá com a câmera desligada sem falar nada. Muitas aulas, às vezes, os professores, então, fala aí, gente, então, o que vocês acham? Às vezes falam como se fosse com a parede. E é legal que teve a participação tão ativa do grupo, que parece um grupo muito diverso de formações, de experiências. Isso é muito interessante para que todos nós possamos debater, crescer, tudo mais. A gente poderia ficar aqui mais horas e horas discutindo todos esses temas. Infelizmente, passou muito rápido. E obrigado mais uma vez pelo convite. Teve alguém aqui, acho que o William não, que disse, mas já acabou, me senti agora. Falei, gente, que delícia. Brincadeira. Então, gente, é sempre muito bom estar com alunos, como eu disse no início, eu gosto dessa troca de verdade. Eu amo o que eu faço, eu amo a docência, eu vivo essa experiência de uma forma muito prazerosa, fico muito feliz de poder pagar a minha vida, bancar, né, a minha vida com essa experiência da docência. Eu escolhi, eu trabalho aonde eu gostaria, e acho que cada vez a gente tem mais desafios, mas também vai aprendendo mais. E a troca com os alunos é sempre muito prazerosa e uma troca de aprendizagem. Por mais que vocês achem que isso é um discurso que o professor faz para se mostrar dialógico, mas não é não. Sempre que vocês trazem perguntas ou colocam coisas, até o fato da gente preparar a fala, pensar como vai se colocar, o que vai surgir, isso faz a gente também rever uma série de conceitos, de questões. E como eu disse no início, Miguel é um grande parceiro também de trabalho, a gente troca muito. Então, estou feliz de ter vindo aqui hoje, espero ter colaborado, contribuído. Peço desculpas se eu me estendi alguns minutos, se eu me empolguei, e peço desculpas pela minha tosse alérgica, mas estou muito feliz de a gente ter criado esse momento. A gente pode criar outros e pensar também junto com outras disciplinas, porque vocês são do curso, né? Então a gente pode fazer isso também de outras formas. Eu pedi para o Miguel colocar aí no chat o link do outro artigo com a Gabriela sobre bilinguismo, porque eu não tenho acesso ao chat. E o que vocês também precisarem, se no futuro
quiserem trocar, ter outras conversas, se tiver uma situação prática na escola que vocês precisem de ajuda, contem comigo também. Obrigada mais uma vez. Obrigada, João. Obrigada, Miguel. Eu só tenho a agradecer, João, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. Sei que a Adriana já cantou aqui, que agora já está bem tarde aí, né? Que horas são, João? 1h04 agora. Cara, poxa, vou liberar você aí, vai descansar, cara, mas brigadão, viu, pela participação. João, eu disse que no início que você era nosso convidado internacional, estreia internacional da disciplina. Chiquérrimo aqui, cara. Mano, outro nível, mas obrigado, viu, cara, valeu mesmo por estar aqui com a gente hoje, agregou muito. Adriana, um agradecimento especial a você por ter grande parceira, essa parceria aqui que a gente faz em Seminário 6, muito bacana mesmo, brigadão. E agradecer a todos os presentes aqui também. Então, agora a gente está fazendo o encerramento da mesa de Seminário de Práticas Educativas, evento desse componente curricular obrigatório do curso de licenciatura em Pedagogia da Unirio, que é parte integrante da segunda semana acadêmica de Seminários de Práticas Educativas. Mais uma vez, obrigado a todos e tenham uma boa noite.